Datena foi contratado pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação da TV Brasil. Ele se mantém como apresentador da Rede TV. Só que na TV Brasil ele vai falar de segurança pública. Será que é a melhor opção? Será que de fato faz sentido? Eu quero saber a sua opinião, mas vamos trazer as informações antes aqui no Plantão do Meteoro. Preparem as suas cadeiras. Pedro Zambarda vai trazendo imagens da notícia aí, Pedro. Imagens, a minha cadeira está soldada, Lúcio Júnior. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu tentei entrevistar o Datena e eu tenho uma relação de tipo achar repugnante a comunicação que ele faz na TV, porque de fato ele incentiva esse jornalismo mundo cão. Ao mesmo tempo, eu tenho uma curiosidade de saber o que é aquela pessoa por trás da casca. Mas a gente não pode esquecer que o mesmo Datena que está abraçando o Lula é o Datena que estava neste episódio aqui, Lúcio. Você lembra? Patético. Clássico. Buscar salvar. E eu dizia, se o cara está contaminado, não é vacina. De segurança do Bolsonaro. A vacina nós compramos 500 milhões de doses. Quem quis tomar, tomou. Depois da primeira vacina do mundo, que foi em dezembro de 2020, em janeiro começamos a vacinar aqui no Brasil. Tomou quem quis. Eu não obriguei ninguém a tomar vacina. E muito lá na frente. Durante a pandemia, eu vi prefeitos mantendo a população dentro de casa. O Bolsonaro com discurso negacionista e o Datena ali de segurança do Bolsonaro, né? O que prova que a mídia comercial é isso, né? Onde tem governo, eles estão atrás para tirar um cascalho. Não fazia nem sentido ele estar ali. É engraçado que tem uma foto de frente que o Datena, ele tá com o celular aqui no bolso da frente, com especificamente a câmera do celular fora do bolso. Será que ele tá filmando? Pois é, se for um espião, é o pior espião do mundo, né? É o Austin Powers da comunicação, né? Tá tudo errado aí. O mesmo Datena que, claro, nos deu o prazer e o privilégio. Eu acho que o Lula contratou ele por causa disso aqui. Isso aqui foi incrível. Puxou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Vai lá, Datena. Vai lá, Datena. Nesse momento, a transmissão do debate foi interrompida. Momentos históricos, né, Lúcio? Eu tinha que começar aqui o corte mostrando 2 momentos de José Luiz Datena para a gente entender o homem, o comunicador. A notícia bizonha foi dada pela Mônica Bergamo, gente. Datena terá programas de rádio e entrevistas na TV na IBC e diz que manterá a independência. O convite foi endossado pelo presidente Lula, que recebeu o apresentador no Palácio do Planalto na segunda-feira, dia 1º de dezembro. Conhecido por programas policiais, ele destaca que seus maiores furos foram entrevistas com políticos de diferentes espectros. O que diz a Mônica? O apresentador José Luiz Datena aceitou um convite da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, para comandar um programa semanal de entrevistas na emissora, ligado ao governo federal. Ele também terá um programa diário de rádio, das 8 às 10, na Rádio Nacional, que faz parte do conglomerado de veículos da empresa. O convite ao apresentador foi endossado pelo próprio Lula, que o recebeu na segunda, dia 1º, no Palácio do Planalto. Os dois são amigos há várias décadas. A ideia é que Datena tenha convidados de alto nível para falar sobre os mais variados temas, entre eles segurança, área que atua como jornalista há muitos anos. A atração estreia em janeiro. Datena afirma que o fato da EBC ser vinculada ao governo não impede que ele mantenha a autonomia que sempre teve em todas as empresas que trabalhou. Eu sempre fui independente, inclusive enfrentei problemas por conta disso. Não iriam agora me convidar para ser tendencioso, meu papel será sempre o de jornalista e todos sabem disso, disse ele para Mônica. As pessoas que me respeitam pela minha independência, eu vou seguir sendo independente, segue ele. O apresentador também afirma que sempre quis comandar um programa de entrevistas, é um sonho que eu tinha de fazer um talk show. O sucesso que fez com programas policiais vespertinos levaram as empresas de comunicação que contrataram a colocá-lo sempre nessas atrações para conquistar a audiência. Mas ele relembra que alguns dos seus grandes furos foram entrevistas com políticos. Datena já recebeu em seus programas, por exemplo, tanto Lula quanto Bolsonaro, quando eram presidentes. As grandes entrevistas que fiz com políticos de direita, de esquerda, de centro, com todos eles sem partidarismo. O programa de rádio também foi um motivo a mais para aceitar o convite. Eu amo fazer programa de rádio.
que ainda é um meio de comunicação fortíssimo, é a versão de sempre do amigo que está do outro lado te ouvindo, diz o apresentador. Datena está na Rede TV e já conversou com o presidente da emissora, Amilcar Idalevo Júnior, de quem também é amigo, sobre os seus novos desafios profissionais. Reportagem da Mônica Bergamo é essa daqui. Óbvio, Lúcio, que os comunicadores que têm responsabilidade se manifestaram já, né? Na própria coluna da Mônica, a FENAGE e os sindicatos condenam a chegada de Datena à EBC. Lembrando, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, dinheiro público paga por nós. Cada um de nós aqui, eu, o Lúcio, vocês que estão no chat, todo mundo está pagando aí o salário do Datena. Apresentador terá programas de rádio e entrevistas na TV da emissora pública. Entidades dizem que o apresentador consolidou o jornalismo marcado pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos, o que é verdade. Federação Nacional dos Jornalistas e os sindicatos dos jornalistas do Distrito Federal, do município do Rio de Janeiro e de São Paulo vão divulgar uma nota de repúdio contra a contratação de José Luiz Datena como apresentador da EBC, ligado ao governo federal. Datena comandará um talk show semanal na emissora e terá também um programa diário na Rádio Nacional, que faz parte do conglomerado de veículos da empresa. Em nota, as entidades afirmam que em sua trajetória o apresentador consolidou um tipo de jornalismo marcado pelo desrespeito sistemático aos direitos humanos e pelo proselitismo político, práticas vedadas pela legislação que rege a comunicação pública que criou a EBC. O convite de Datena foi endossado pelo próprio Lula, que o recebeu na segunda no Palácio do Planalto. Os dois são amigos há várias décadas. Para a FENAGE e os sindicatos, a contratação do apresentador demonstra a ausência de um projeto consistente de comunicação pública federal. As entidades afirmam que denunciam o desmonte da EBC desde 2016. No governo Bolsonaro, enfrentamos tentativas de privatização e censura. Dizem também que, após 3 anos de gestão Lula, pouco se avançou na valorização profissional e na reestruturação da empresa. Não foi só a Federação dos Jornalistas e os sindicatos que se manifestaram. O Barão de Itararé, que reunia alguns dos veículos independentes, sobretudo os digitais e os blogs, também soltou uma nota. A EBC precisa refletir o Brasil e não replicar vícios da mídia comercial e do jornalismo policialesco. O Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé vem a público manifestar profunda indignação diante da confirmação nesta quarta de que a Empresa Brasil de Comunicação chegou a um acordo com o José Luiz Datena para apresentar programas na TV Brasil e na Rádio Nacional. A decisão anunciada pela própria empresa representa um grave desvio de propósito em uma instituição concebida para fortalecer a democracia, a diversidade e o direito à comunicação no país. Ao longo de 15 anos, o Barão de Itararé tem se dedicado incansavelmente à construção de uma comunicação pública robusta, democrática e enraizada nas necessidades reais da população brasileira. Desde a nossa fundação, defendemos em conjunto com organizações da sociedade civil brasileira e ativistas da comunicação e da cultura, uma EBC comprometida com o interesse público, com a pluralidade de vozes e com a representação da diversidade que compõe o Brasil. Esse compromisso é incompatível com modelos comerciais policialescos de comunicação, que frequentemente exploram a violência, estigmatizam comunidades vulneráveis e contradizem os princípios fundamentais de uma comunicação voltada ao bem comum. A EBC deve refletir o Brasil real, diverso, plural e democrático. Quem defendeu Datena, Lúcio, Quem? além do Lula? Quem? Guilherme Boulos, o meu amigo Guilherme Boulos, que teve na casa do Datena. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Ministro Guilherme Boulos, inclusive está sendo chamado para conceder entrevista aqui. Boulos rebate as críticas à EBC por contratação de Datena e diz que ele tem pautas progressistas. Entidades jornalísticas rechaçaram a escolha. Ministro lembra que o comunicador foi filiado ao PT e o apoiou nas eleições municipais de São Paulo contra Ricardo Nunes. Isso é verdade. E é uma coisa que eu cantei a bola também. Muita gente falou, não, o Datena vai largar o Boulos na mão. Ele apoiou o Boulos porque eu sei de fontes que eu tenho que os dois são amigos. Então, de fato, o Datena apoiou o Boulos sob protesto da extrema-direita. E aí o Boulos falou o seguinte, deixa eu trazer aqui para vocês, desculpem. O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, saiu em defesa nesta quarta da contratação de José Luiz Datena como apresentador da EBC, ligado ao governo federal. O convite ao comunicador foi endossado pelo presidente Lula, o anúncio de que Datena terá um talk show na emissora e um programa diário na Rádio Nacional, que faz parte do conglomerado de veículos de imprensa, foi criticado pela FENAGE e os sindicatos dos jornalistas do Distrito Federal, do município do Rio de Janeiro e de São Paulo. Em nota pública, as entidades disseram que o apresentador consolidou um jornalismo que diz respeito aos direitos humanos. A coluna
Boulos rebate as críticas, diz que o apresentador já se dedicou a pautas progressistas e chegou a ganhar o prêmio Vladimir Herzog. Seria equivocado não reconhecer isso. O ministro disse também é preciso levar em consideração a história de Datena, ele já foi filiado ao PT na maior parte da sua vida, ele me apoiou nas eleições municipais de 2024 contra Ricardo Nunes, no segundo turno. Boulos rechaça ainda a crítica das entidades de que a contratação do comunicador demonstraria a ausência de um projeto consistente de comunicação pública federal. É preciso ver o conjunto. A atual gestão da EBC tem feito uma reestruturação importante, contratou neste ano jornalistas como Cristina Serra, Ian Boechat e agora Jamil Chad. Lúcio, eu vou dar brevemente a minha opinião sobre isso tudo. Os sindicatos estão corretíssimos ao criticar a contratação do Datena. Isto posto, a EBC está certa em contratar a Cristina Serra, em contratar o Ian Boechat, em contratar o Leandro Demore, em contratar o Jamil Chad. Eu acho, estou falando do ponto de vista de efetividade de comunicação, eu acho que o Datena faz mais sentido do que a Cissa Guimarães no Sem Censura. Sinceramente. Além disso tudo, legal, são todos profissionais, muitos deles que trabalharam em televisão e trabalharam nos jornalões. Eu acho que a EBC tinha que ser o lugar, na verdade, de fazer parcerias com veículos de esquerda ou veículos independentes. E isso é uma mancada que eles fazem e que não dá para perdoar muito, não. Pois é, né? A gente precisa sim debater a real utilidade dessas TVs governamentais, qual é o impacto delas, qual é o objetivo prático delas. TVs governamentais não devem ser apenas TVs para falar bem do governo. Não. TVs governamentais não devem ser propaganda de presidente A ou B, de, enfim, ministro, não. O grande objetivo, imagino eu, seja de fato levar o maior número de pessoas de forma gratuita e democratizada informações sobre melhorias, benefícios e o que é feito, de fato, com o dinheiro público, pelo governo, pelo executivo, os outros poderes têm suas televisões, né? E aí, não sei, Pedro, eu fico bem reticente em relação a essa contratação do Datena. Qual é a efetividade Eles querem entrar na desses objetivos? discussão de segurança pública, né? Acho que Eu entendo. Essa questão. Eu entendo a estratégia. Tem uma estratégia. Talvez seja uma estratégia um pouco equivocada, porque o prestígio que o Datena tinha em relação à segurança pública, ao que parece, já diminuiu bastante, especialmente depois da última eleição, né? Tanto é que ele não conseguiu segurar a audiência no SBT, em que ele tinha um programa para ele, num horário que inclusive competia com seu filho no Brasil Urgente. Ele vai para uma rede TV em que não tem o destaque que se espera, até o momento, pelo menos. Quem se destaca lá mais é o Siqueira Júnior, né? E aí ele é trazido aí para a EBC. Imagino eu, e eu concordo com o Pedro, que o objetivo seja tentar mostrar que o governo está falando sobre essa questão da segurança pública. Acho que o Pedro antecipou aqui o que eu de fato imagino. Acho que esse é o objetivo, tentar trazer um cara que teria já um histórico sobre o assunto para falar, olha, estamos aqui também falando sobre isso com uma pessoa que fala sobre isso por anos. Se o Datena é a melhor escolha no momento, não sei. Agora, uma coisa que não dá para negar, Pedro, é que o jornalismo policialesco ele tem uma grande parte dos seus apresentadores, dos seus líderes, voltados à extrema-direita. Quando teve essa ação estapafúrdia do governo do Rio de Janeiro nos morros, a gente viu esses apresentadores de policialesco, que muitos buscam apenas visibilidade para se jogar na política. A gente viu muito deles surfando no vermelho do sangue. Mas surfando, nadando, de braçada. Mergulhados. Mergulhados. Teve um palhaço lá do Rio de Janeiro, que eu nem vou citar, que era
claramente a favor do Cláudio Castro e claramente contra o governo federal, tentando imputar, inclusive, responsabilidades ao governo federal. E infelizmente é assim, tá, gente? Eu já trabalhei com jornalismo policial no começo da minha carreira e infelizmente a visão é essa: é matar vagabundo, é extrema direita, é arma para a população, é tiro, é isso, né? E aí eu fico na dúvida se essa... tudo bem que o Datena ele tem esse histórico que o Boulos falou, mas será que era o caminho? Será que esse é o melhor caminho para mostrar que o governo federal está falando sobre segurança pública? Não sei, eu tenho minhas dúvidas. Quero saber a opinião do público também. Deixa o comentário aí. Fazer um último comentário rápido. Quando eu falei das parcerias com veículos de esquerda independentes, eu penso o seguinte: não é para fazer propaganda do governo, não, tá? Mas imagina, Lúcio, a EBC contratar um programa de ciência da Sofia aqui do Meteoro em parceria e para fazer uma educação dessas. Pega um programa de ciência política do 247, pega um Lenny Streck no DCM para falar de ciências jurídicas. É isso que está faltando em televisão pública, gente. Acorda, não é só segurança pública. Ai, tá bom, não quer então colocar alguém claramente de esquerda? Sei lá, pega um manual do mundo aí, coloca... Mas não vai colocar declaração de esquerda por quê, gente? Para ensinar ciência política, qual que é o melhor? Exato. Mas enfim. Bom, e nós ficamos por aqui querendo saber a sua opinião. Deixa aí embaixo. Será que o Datena vai dar uma cadeirada lá na EBC? Um grande abraço, até a próxima. E baixo.